Estadual Dr. Afonso Pena Júnior. Quero acolher com muito carinho a cada um de vocês, acolher a nossa escritora, né, Ieda Miranda Campos, e a quem a gente percebe muito esse pertencimento, esse engajamento para com a história do nosso município. Isso nos enriquece muito, né, porque quando a gente olha para alguém que carrega consigo, né, essa vontade, esse desejo, né, de escrever sobre a realidade do nosso município, sobre a nossa história, história a qual nós somos pertencentes, isso nos deixa muito honrados, né, e a sua presença aqui é muito importante para nós, para cada um de nós e também para os nossos alunos. Por isso que a gente, sempre que a gente para um pouquinho para um momento desse aqui, isso é muito gratificante para a gente, porque pessoas que realmente carregam consigo essa vontade de escrever aquilo que realmente faz sentido para si, né? E o nosso projeto aqui fala um pouco disso, né? O nosso coordenador, professor Carlos, né? A Cíntia, a nossa professora, né? Que está sempre do nosso lado aí, sempre nos dando, né? Nos prestigiando com essa presença também, né, dos demais professores, né, que sempre estão presentes conosco. A gente se sente muito feliz com a presença de cada um de vocês, né? A Neuci que não mede esforços aí quando é a questão da organização, né? Aí às vezes a gente tropeça um pouquinho lá com a questão das compras, mas assim, isso tudo faz parte, né, desse momento, né? E o quanto é grandioso isso para a gente, Neuci, né? Perceber que você tem essa preocupação, né? A Magna, com o seu toque aí, né, com a sua arte também nos ajuda muito. Então, eu gostaria, né, em nome da direção da Escola Estadual do Afonso Pena Júnior, mais uma vez, tá? Desejar que vocês sejam sempre bem-vindos, sintam-se pertencentes, né? Sintam-se engajados dentro desse processo formativo do EJA. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela parceria, né, com a escola. A escola está sempre de portas abertas, né, com as parcerias, tudo que vem a fazer crescer a instituição, promover o conhecimento, né, construir o conhecimento junto com nós, professores, alunos, direção. E hoje é um momento muito especial, né, para a EJA em si. Hoje nós estamos realizando a culminância de três momentos, né? Nós estamos realizando a culminância do projeto Integrador de Humanas, o Música para Todos, que a gente desenvolveu ao longo do semestre. Estamos realizando o Sarau Literário, né? Que também foi desenvolvido ao longo de todo o semestre. E nós também não podemos esquecer que a educação de jovens e adultos é um passo muito importante, né? Vocês retornaram para a escola, para a instituição, vocês retornaram em busca do crescimento pessoal de vocês, profissional, né? Então, no dia 19 de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial da Educação de Jovens e Adultos, né? Então, aqui nós temos uma mensagem, né, do corpo docente, juntamente com a Neuci, Gilmar, né, para todos vocês. Me parece interessante afirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento. Por isso mesmo, um ato criador, né? EJA, trabalho, dignidade e vida. E aqui nós temos a nossa homenagem para vocês, né? Alguns colaboraram, né, com o nosso propósito, enviaram as fotos, nós agradecemos muito. E aqui nós temos os nomes de todos vocês que estão integrando, né, esse momento de criação do conhecimento, né? O Thales, Ezequias, Jennifer, Clebson, Aldo, Marcos Fernando, Camila, Poliano, Jerônimo, Daiane, Paola, Tainara, Everton, Luan, Guilherme, Eduarda, Marcos Vinícius, né? Aí a gente agradece muito a presença de vocês, porque esse momento só está acontecendo
devido à presença de vocês, ao retorno de vocês para a instituição, junto com o empenho, né, da equipe docente como um todo. Muito obrigado aí, gente. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer ter a presença de vocês aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a presença dos colegas professores, tá? Aos funcionários da escola, aos nossos alunos, a equipe, né, de direção, do MAR, o nosso coordenador da EJA, o Carlos. E hoje nós vamos realizar a culminância do projeto de leitura, que teve como tema os poemas da escritora Ieda de Miranda Campos, né, com o livro Rosa. Gostaria de convidar a Ieda, né, a vir ocupar-se o seu lugar na frente, né? Eu gostaria de convidar o Carlos, né, novamente, para fazer a leitura de um dos poemas, né, da Ieda, que está no início lá. Era uma vez um jardim vazio, onde o vento soprava esperança, mas ninguém se arriscava a ouvir. Minúsculos seres se arrastavam de um lado para o outro, sem ter onde ir. Queriam enxergar a beleza, mas temiam o desconhecido e escondiam seus sonhos, tomados pela revolta. Cada um se isolou num mundo escuro e frio, e ficaram ali, procurando por si mesmo, mas a procura era longa, e os minúsculos seres adormecem na inutilidade. Enquanto o vento continuava soprando, e veio sobre o jardim um furacão brando, despertando as criaturas que, em vez de rastejar, puderam bater asas e contemplar. Enfim, o que havia de belo, uma rosa, habitando num jardim cheio de vida e de espaço para voar. Agora nós vamos dar início, né? Nós vamos ouvir alguns poemas da escritora Ieda, que está, né, no livro Rosa, e em seguida os comentários sobre cada um. Nós vamos fazer um duelo. Eles têm algumas dúvidas, Ieda, em relação à escrita, os poemas, formato, estilo. Gostaria que você, de acordo com o que eles fossem lendo, surgindo aí as perguntas, né? Se você pudesse. Vamos lá então? Dois laços, Ieda de Miranda Campos. Eu estive aqui a contemplar sua beleza, auxiliar sua natureza e me deixar levar pela correnteza. Eu estive aqui por um momento de tristeza e subi com a magia e sonhei com tão presos. Eu quis dizer palavras bonitas, mas estava acorrentada. Não tinha como falar, não tinha sorriso para mostrar, mas eu estive aqui e vou voltar. Depois eu quero depois que todo mundo apresentar, eu gostaria de fazer umas perguntas para fazer algumas coisas. Tá bom? Cada pergunta no final do perguntar. Eu anotei aqui. Eu tenho vergonha. Deixa ela na casa. Bom, o que te levou a querer ser escritora? Olha, foi uma coisa, vamos dizer, 40%
sempre gostei de ler demais e escrever. E quando, ainda sem ser alfabetizada, eu queria contar história. E queria contar, e como é que eu ia registrar as histórias? Né? Eu não tinha escrita, não tinha... E naquela época a gente não tinha recursos, né, tecnológicos que você tem hoje. Então eu tive muita pressa, né, para aprender. E eu entrei na escola aos 7. Não tinha pré-escola, né? Minha idade não permitiu isso. Então, assim, eu tinha muita fome, né, de ler e escrever. E a gente também não tinha material. Né? Tem um caderno só para você escrever, não tinha. Né? Então, sobrou folha de tal caderno, juro, é isso aí. Tá? Mas, assim, escrever de giz, escrever, a gente tinha em casa coisas assim, que sempre em casa de giz e tal. Mas a poesia veio, por exemplo, quando eu passei para o sexto, né, quinta série, depois ao sexto ano, meu professor de redação dizia que eu era péssimo. Porque ele dava um tema e eu não conseguia dissertar dentro, como é que é gente? Então era uma coisa meio assim, aérea demais. Aí você começava a falar de lua, de não sei o quê, e o tema era centrado. Então eu nunca conseguia alcançar uma nota de redação, porque eu não conseguia cumprir aquilo. E depois fui para o sexto, né, ao mundo, por exemplo, e comecei a falar eu gosto de coisa assim. Eu ouvia muita música o tempo todo, sabe? E letras de música era a coisa que mais me fascinava. Inclusive o livro rosa ele tem muito esse formato, né, de letra. É uma coisa mais, não tem aquela poesia toda, né, na métrica correta. E eu comecei assim, e quando eu cheguei no 9º ano, né, eu já tinha muito escrito reunido, mas eu não sabia o que era isso. Então eu sabia o que era escrever, não sabia o que era publicar. Então já foi outro transtorno, né? Mas eu escrevi o seguinte, eu escrevia no caderno dos colegas. Aí eu olhei para a sua cara, e cachorro eu pergunto para você, e fazia, deixava lá. A gente tinha o caderno de mensagem, né, que passava na sala. Aí ela comprava o caderno e todo mundo escreveu a mensagem que ele escrevia para ela. Então cada um escrevia o caderno do outro. E eu gostava demais disso. Né? Para mim era a melhor coisa quando alguém pediu para escrever para eles. Eu não podia escrever assim mesmo. E escrever cartas. Nossa, eu tinha assim. Mais que tudo eu gostava de escrever cartas. Ou sem resposta. Entendeu? Mas eu escrevia cartas. E quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha muito poema bacana. Né? Mais maduro, mais autêntico, assim. E tinha uma amiga que datilografava, que era uma... E tinha uma amiga que ilustrava, né? Desenhava, assim, maravilhas. Então a gente parar, né? A gente publica o texto, você coloca o seu desenho, né? A gente entrega para a amiga datilografar e você faz o seu desenho lá. E a gente fez uma produção assim, que foi o primeiro livro, que é do ano de 93. E a gente teve apoio da escola. Só que era tudo muito novo. Né? Publicar, mostrar. A gente não sabia o que fazer. Tinha esse esquema aqui. Né? Não conhecia nada. Era assim, como é que eu falo? A gente era pobre, né, disso aí. Tinha talento. Era tosco demais, né, nosso talento. Mas o trabalho foi lindíssimo. Né? O trabalho não deixou nada de aceitar. Então, assim, escrever para mim sempre foi, né? Acompanhou o tempo inteiro, eu nunca deixei de escrever. E quando eu formei no ensino médio, né, que esse livro rosa é de 98, que foi o Ademir que promoveu, né, essa edição. Então, assim, tinha poemas. Então, a gente colocou a encadernação, capa, essas coisas que eram muito, né, e a questão, por exemplo, de ter muito poema num livro só. Você vê que ele tem muito poema. 130 poemas e assuntos diferentes, porque estava de muito tempo arquivado. Né? Então foi, como diz isso aí, foi a saída, né, de uma produção nova. E assim, gostei demais, né? É um livro que eu amo, e as divisões de capítulos, né, elas são muito precisas, de tempo, de pensamento e de grupo de pessoas. Né? Então as divisões são dessa maneira.
onde vem a inspiração para escrever? A gente, em qualquer lugar. Da coisa mais banal, a coisa assim, seríssima, gravíssima, entendeu? O nível é o mesmo. Essa questão mesmo do paraíso, assim, a gente entrou numa certa fase de idade, toda a turma, né, da escola, a questão religiosa. E a questão, por exemplo, eu gostava de música, sempre gostei de rock, né, rock pesado. Aí a pessoa, isso de Deus, não, algo que negócio. Então a gente tinha muito esse preconceito, assim, as pessoas tinham esse preconceito, né? E quando você pensava num anjo, né, uma coisa bonita e tal, aí tinha que ser branquinho, né? Tinha que ser azul. E assim, era uma coisa de todos na época, né? Essa questão religiosa. E eu tive um grupo muito grande, né, nessa turma de escola, que saiu da Igreja Católica, né, que foi vamos falar assim, crente, né, todo mundo. Hoje você fala, foi para a Igreja Evangélica. Então, assim, inclusive a menina que gostou do meu trabalho, né, e ficava aquela coisa. E a beleza, por exemplo. Eu sempre coloco a questão de hoje para a beleza. Tanto faz, beleza masculina, beleza feminina, beleza negra, beleza branca, cor de rosa, azul, laranja, entendeu? Então a questão angelical é uma beleza afim, né? E eu sempre achava, né, a questão beleza, sempre colocava isso. Sempre imaginava uma coisa mais bonita que a gente podia, né, conhecer. E quando eu comecei também a fazer o teatro, por exemplo, eu procurei no elenco, entendeu? Uma pessoa que atendesse essa expectativa de beleza, né? Essa coisa, inclusive, né? O irmão da Magda foi um dos atores, né? Que ficou comigo muito tempo trabalhando. E tinha um outro rapaz, louro, né? De cabelos longos e tudo, que assim, era realmente chocante, né? A gente, era uma beleza que prendia. Então, eu acho que muito dos poemas, né, a gente buscava isso, né, uma beleza, tanto bandas de rock, por exemplo, né, cabelos longos, essa coisa dessa época. Então, a gente assemelhava isso. Né? Então, o paraíso, por exemplo, a gente colocava, mas será o quê? Será que o paraíso é antigo de rosa, queixadinho, como é que é isso? Né? Então, o professor Vassilei diz aqui mesmo, né, no paraíso. Então, aqui mesmo é uma ideia de não ir para lá para viver isso, é trazer isso para cá. Então, né, era uma coisa. Você considera que a sua maior inspiração foi na música? Brinco, afinal, por onde eu tenho andado? Onde está tudo que eu quero? Não adianta cavar resposta quando só a estrela sabe o segredo. Mas leva necessidade e cair ao risco. Acreditar um dom. Estar preso e sofrer sozinho. É importante olhar para cima e procurar o caminho. Há sempre uma estrela. No mar, como um brilho no amor, para iluminar contra o medo. Somente sua fé pode garantir que seu sonho é verdade. Gente, outro termo também que eu uso muito é estrela. Mas hoje é igual a pessoa. Hoje eu uso estrela para músicos. Então, vocês vão ver muito nos meus poemas de estrela. Isso se refere a músicos, né? Os que antes eram anjos, né? Eu acho que ficam um pouco mais para o passado, né? E hoje estrelas. Então, isso se refere a músicos.
Entendeu? Porque escrever é uma coisa assim, como eu disse, 40% meu e 60% da situação. Então, eu não consigo ficar sem escrever, entendeu? Então, isso vem flui naturalmente. Eu não pego um texto e fico procurando uma palavra, essa vai rimar com essa, isso vai dar certo assim. Eu não faço isso. Então, às vezes eu sento para escrever alguma coisa, eu vou escrever uma frase. Por exemplo, música para todos. Aí eu já começo, entendeu? Porque para todos, entendeu? Todos, quem são todos? E aí vai, para quem? Isso vai, entendeu? Aí vai crescendo. Então, dificuldade não tem. Às vezes a gente tem dificuldade de fechar, entendeu? O trabalho, porque não acaba, entendeu? Nunca acaba. Então você fala assim, nossa, vou publicar tal livro. Esse ano, por exemplo, o que eu fiz? Eu estava com o livro pronto, já na editora, entendeu? Indo para a gráfica. Na segunda-feira, eu mudei de ideia na sexta. Então eu liguei no horário comercial da sexta-feira, verídico, tá? E disse, não manda, porque eu vou mandar outro livro segundo. Então assim, o editor ficou, olha, você tem que mandar segunda de manhã. Porque ele já está revisado, ele já está ouvindo, você tem que mandar segunda de manhã, senão você não sai. E tinha o prazo, por exemplo, do orçamento de julho, né? Então, passei, né, sexta, sábado, domingo, tocando assim, e mandei segunda de manhã. E, para mim, foi um acerto. Entendeu? Acho que o livro que saiu, né, agora nesse 2023, realmente valeu. Né? Então, assim, foi uma coisa, o negócio que eu estou falando, a gente não fecha, tem sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, não pode falar assim, pois acabou, o tempo encerrou. Até então, não vivi isso não. Desde quando eu comecei, não aconteceu. Tem uma pergunta também. Ieda, para você, você considera que ao passar, né, do tempo, onde você começa a escrever lá na adolescência, né, vai até a vida adulta, você considera que teve essa maturidade, mudança de escrita, de estética, de estilo? Isso amadurece? Como que é? Você foi gentil e já estou na terceira idade, gente. Então, assim, da adolescência para a terceira idade, então mudou muito. Né? Mudou muito e você é mais objetivo, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu escrevo sozinho, eu escrevo para mim. E às vezes você precisa de escrever para o público, sabe? O que fulano vai, né? Como as pessoas vão receber isso? Então, eu tive 2 momentos assim, em outros trabalhos, que as pessoas leram textos rascunhados e falaram, olha, se você não publicar isso, entendeu? A gente vai fazer uma confusão aí na sua vida, porque tem que ser jogado para fora. Então, textos que eu, na verdade, não dei o devido valor, né? Outras pessoas pegaram e não, toca, que a gente quer ver isso é pronto. Né? E assim melhora. A gente melhora muito com o tempo, com leitura, com experiência. Né? Eu tive experiências teatrais, então isso é uma maneira, por exemplo, quando você escreve um livro, a pessoa lê lá sozinha, forma a opinião dela, tem a crítica dela. Quando você apresenta um texto, porque eu estou pedindo que você escreva assim, para o público, a reação é imediata. Né? A pessoa responde ali na hora. Então você não tem o que será que eu vou pensar. Se você ler aqui na frente de todo mundo, a resposta vem para você. Quem gostar, levanta mais palma mesmo na hora. Né? Quem não gostar, Então, assim, é imediato. Então, o teatro me abriu isso também para a maturidade na leitura, né? Na escrita. Poema 2. Quando o medo me assusta, eu quero. Poema 2. Quando o medo me assusta, eu quero correr para os seus braços e me encontrar em seu peito e me cobrir com seus cabelos. Me encontrar no seu coração proveniente, ter seu corpo como meu braço.
você utiliza, né, qual que é seu, né, porque esse estilo desse, por exemplo, ele não tem rima, ela quer saber por quê, né, o que te leva a escrever dessa forma. Então, gente, quando é o que eu falo, a coisa sai muito pronta, né? Esse poema, por exemplo, não tem rima nenhuma, né? Alguns vocês vão achar métrica certinha, vão achar rima bonitinha, esse não tem. Que foi uma coisa assim, foi a expressão de um desejo único, né? Quando acontecer isso, o que eu quero fazer? Aí foi como uma lista de compras, né? Eu quero isso, quero isso. Então, você não rima, por exemplo, uma lista de compra, você coloca feijão, aí batata doce, né? Para rimar, né? Aí você coloca não sei o que lá e coloca outro logo no final. Então, esse poema, no caso, ele é como uma lista de desejos, né? E eu acho que as pessoas compreendem ele muito bem, né? Assim, eu quero, né? Não tem rima. Então, e o poema sem rima, ele é mais difícil de conquistar as pessoas, que elas se atraem pela rima. Entendeu? Quando você lê, por exemplo, assim, não gostei nem rima. Não tem nem rima. Quer dizer, como se a rima fosse a principal característica. É uma das, né? Mas existe também sem. Então, esse caso aí é um risco também. Sabe? Se você ousa escrever sem rima, não é porque você não é capaz de rimar. E às vezes a pessoa rejeita isso, né? Se não lê nesse sentido que eu estou colocando aqui, de ser uma lista de desejos, né? O que você realmente quer. Então, tem outros também que tem rima até patética demais, né? Quando você pega um negócio muito batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, entendeu? Você vai pegar muito mesmo assim. Então, nada contra a batatinha, mas a batatinha é mais bem-vinda, entendeu? Porque você não estuda, você não se preocupa com o significado, né? Você já entende de cara, né? A batatinha, então, é mais fácil de entender e ela é mais aceita. E você gostou do poema? Sim. Pode falar que vai ver a batatinha. Conto de fada. Era uma vez uma criança, e o pai que toda noite lia carinhosamente o livro de história. E a criança orava feliz, apreciando todas as gravações. Até que cresceu, pegou sozinha o livro e começou a ler, viu que as gravuras eram as mesmas, mas o livro não contava a mesma história. E pensou sozinho, não entendo por que o papai me diz nada. E quando o vento for mais forte, as ondas forem mais altas, você estará distante. Entre o céu e o mar, bem mais perto, da terra prometida. E da guerra, ainda que a tempestade leve o sangue, e você se lembre do barco do sertão, ou da lua, que lá brilhava mais. Haverá em você a calmaria de um dia te atender, que você tanto chora. Vou ler. Poesia de Eda para Eda. Arco-íris. Escapar da maldade é difícil e dói, como a dor do parto. É preciso correr muito, com lágrimas nos olhos, e deixar para trás tudo isso que sufoca tanto.
correr. Correr o máximo que puder. Correr para além do que se pode ver. Correr, só Deus sabe para onde. Correr para onde o próprio Deus me guia. Correr em busca da cura. Correr para a proteção de um anjo. Lentamente, abrir os braços, ter você comigo e agradecer a Deus por sermos um. Tem uma pergunta para fazer. Quando é possível ou você consegue, e se a resposta for sim, qual a dificuldade ou facilidade disso, fazer uma poesia com um tema pré-definido? Tipo, Ieda, faz uma poesia para mim que eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Magda, aprendi. Aprendi até na questão escolar, né? Por exemplo, eu sempre tinha um evento, a gente precisa de um poema que fale disso. Aí onde entra a rima, aí onde entra a batatinha da aceitação, né? A professora Edviges, uma vez me colocou assim, apertadíssima, porque ela ganhou um CD com músicas regionais, aquelas coisas e tal. E ela queria que essas músicas, que essas letras, né, que eu colocasse uma letra dentro daquela música que falasse de Rio Vermelho. Então eu tive que pegar toda a métrica da letra da música e colocar. Deu certo, porque não tem quem não ouviu. Quem conhece Rio Vermelho sabe o ouro desse chão. Cada fruto dessa terra brota no meu coração. Então, e ficou extenso, certo? De acordo com a música. Então, assim, por encomenda, é muito possível fazer, sim. Mas, né, é igual eu falo, não fica coisa autêntica, né? Com todo fica uma coisa mais técnica. E a gente aprende, né, com a maturidade. O correr e o desabar, né? Então, sempre existe, igual, por exemplo, a idade, né, que eu tinha quando eu produzi esses poemas. A gente tem uma sede muito grande de encontro, né? Tanto é o rio que vai desaguar, tanto é parar nos braços, dormir nos braços, acolher nos braços, né? Que na verdade é uma conclusão de um sentimento. Então, isso aí certamente é essa busca, né, de companhia. Olha, eu vou chegar lá onde? Né? Então, não tinha lá ainda, não tinha o quem seria. Então, esse poema aí é mais essa busca mesmo. Esse ano de você escrever um livro e depois você lê, se não gostei, não quero publicar. Igual eu narrei aqui para vocês o seguinte, vou dar nome às coisas aqui, quando eu escrevi Zé Maurício, que é um dos livros mais aceitos, que é prosa poética, eu nunca havia feito prosa poética. Então eu achei aquilo muito estranho, ter personagem, início, meio e fim. Então para mim eu estava testando alguma coisa.
E as pessoas que leram o Zé Maurício falaram, não, você vai publicar isso. Então, assim, eu tenho muito amor, uma obra linda, mas eu não teria essa pressa em jogá-la ao público. Entendeu? Ela teria ficado bem, né, muitas vezes guardada, esperando, né, para sair um dia. E, na verdade, ela foi, né, tipo assim, não, o Zé Maurício, né, vai atingir um público totalmente diferente, é totalmente diferente da sua linha, né, porque o poema, igual eu falando para vocês aí, início, meio, fim, a rima, isso e aquilo, a emoção de fazer aquele encontro, aquela música, o Zé Maurício tem nada disso. Né? Então, assim, não tinha, eu nem entendia que era uma produção minha, entendeu? Estou diferenciada. Eu olhava para aquilo assim e falei, gente, mas o que eu estou querendo com isso? Eu estou escrevendo esse texto aqui, onde que eu vou colocar? Eu pensava, será que é alguma coisa na escola que vai aparecer, que eu vou precisar? Então, assim, eu não tinha expectativa, né? Enquanto hoje, por exemplo, eu já escrevi, o Zé Maurício, ele foi lançado em 2003, foi uma prosa poética. Em 2011, eu fiz uma novela com os mesmos personagens, com continuação, e eu tenho o maior desejo, né, que é um projeto que eu tenho de vida ainda, toda a terceira idade vai ser o projeto, de que o Zé Maurício vá para o cinema. Entendeu? De tão bacana que é a produção. Então, assim, esse que eu não dava muito para ele, porque, na verdade, ele foi escrito para outros fins. Né? Eu não tinha essa visão. Mas quem leu, aí eu falo, quando você apresenta isso para o leitor, né, você tem um retorno. Então, foi, na verdade, a Márcia, que era a menina do grupo de teatro, ela falou, nossa senhora, eu gostei demais. E depois foi o Klaus, que era um amigo também do grupo de teatro. Ele falou, não, você publica Zé Maurício, nós vamos levar ele. Tipo assim, vamos comprar de você e vamos, né, colocar o seu nome, depois você vai achar ele aí. Então, assim, teve essa situação. E o Zé, eu já cheguei em sala de aula, que a aluna levantou e falou assim, Ieda, o Zé existe? Eu falei, não, o Zé foi criado. Não, porque eu queria um marido assim, eu queria um homem desse jeito, sabe? O Zé é o homem que toda mulher deseja. Então, assim, né, o personagem que você criou, sem nenhuma perspectiva e tal, alcançar, né, isso. Então, eu que vivia muito nos anjos, nas estrelas e tal, e o Zé é um cara, né, pé no chão, assim, totalmente diferente das minhas inspirações, né, para a poesia. Nosso próximo trabalho. Sandra. Diversificar meu coração em amores confusos e desejos secretos. Construir um amor nas curvas da estrada, num corpo tortuoso e feliz. Considerar vento e palavras, um ano a mais de vida, um ano a mais sem nada. A rotina destrói o prazer, descolore o sonho, quebra o encanto e suga a magia. Esconde o sorriso, impede as lágrimas, anula os sentidos e vira poesia. Eu queria perguntar se nos seus poemas ou nos seus livros você sempre coloca à frente os seus sentimentos do momento, aquilo que você está passando, vivendo no momento, ou eles são mais aleatórios? Ou seja, o que você está vivendo, você está sentindo, você está passando no momento, influencia na sua escrita, no seu livro que você está produzindo naquele momento, ou não influencia? Você segue uma linha de pensamento mais aleatória? É 100% sentimento. São emoções, igual eu coloquei para vocês, a diferença das idades, né, a busca, todos esses momentos, paixão, né, então, assim, tudo isso, para você ver que esse livro é de 98, né, então ele traz muito esse romantismo, aí, essa sede, esse amor todo. Né, então, se você pegar outras épocas e outros temas, né, então, isso vai acompanhando. Não tem um livro técnico, sabe? Não, eu fiz esse aqui, eu sentei ali, peguei toda a técnica, toda
utiliza, né, da lua, mar, terra, céu. A sua intenção para o poema, né, quando você está escrevendo, é para ter causas mais intensidade, ou você vai escrevendo, aproveitando ali dentro do tema, do contexto, como que é isso? A gente, por exemplo, nós, né, você não sei mais dessa época não, mas na minha época mesmo, nascer Rio Vermelho, ou morar na roça, a gente não sabia o que era o mar, não. Tá? Então eu demorei para conhecer o mar. Então eu usava muito, né, mar, mas eu conhecia, era lua, né, e rio. Então isso aí que era. Agora eu acho o luar, por exemplo, dependendo do que vai soar no poema, vai encantar mais, né? Uma noite de luar, uma coisa mais bonitinha, poucas estrelas, né? Então, assim, mas o enfeite é o de menos, né? Eu acho que a maneira de colocar lua, estrela, é colocar o personagem do poema acima. Não é trazer a lua para cá, é levar a pessoa para lá. Eu gostaria de convidar nosso diretor, Paulo. Vou escolher um poema aqui para ele ler para nós. Vem cá na frente. A gente fazer uma leitura prévia, não? Assim como as estações do ano, as pessoas vêm e vão nas nossas vidas. Neste instante, sinto falta do recém-chegado, que se pôs de pé à porta. Sorriu e foi embora. Seguiu o curso do rio, mudou o rumo do meu olhar. Por trás de um rosto de garoto, a serenidade de um amigo, a simplicidade do ídolo, a saudade de quem não mais se esconde. Como posso te pedir para voltar a um lugar desconhecido? Se eu pudesse, te apresentaria esse cantinho que ficou tão longe. Desejo sim que a lua ilumine teu caminho, até que mude essa estação, até que passe essa saudade. Perguntas, Paulo? Esqueci. Ieda, por muitas vezes na vida a gente escolhe um caminho, de repente é uma escolha que a gente faz, né? Ou talvez a própria vida nos empurra para isso, né? Você, nessa trajetória sua, né, o que te levou a essa trajetória sua? Foi escolha? Foi a vida? Né? O que te levou a ser uma escritora? Então, essa pergunta já foi, né, colocada aqui pelo seguinte, a consequência, né? Então, eu comecei a fazer isso, eu gostei disso, e eu consegui a primeira etapa, que é muito difícil, que é uma publicação e tal. E quando eu dei por mim, né, já estava fazendo, já estava escrevendo. Então, assim, podia ter outros caminhos, né, a formalidade, a coisa certa, mas a escrita realmente ela puxa mesmo. Então, né, as pessoas que conseguem conciliar, né, um dom artístico com a vida normal, é muito legal quem consegue isso, mas não é muito comum também não, entendeu? Então a gente é puxado mais para o outro lado. Tem que dosar, lógico, você não pode, né, enlouquecer, delirar, só isso, só faço isso e acabou. Não, você não pode ser extremo, né? Mas você deve investir, você deve levar a sério, né? Eu, por exemplo, de início eu escrevia a toda, né? Até hoje, por exemplo, né, eu sou uma escritora, então
eu trabalho nisso, eu levo isso a sério. E para mim é essencial. Valda? É assim como luz que não se apaga, nem se queima eternamente. É assim como música que não se cala, nem se ouve lentamente. É assim como alguém sem nome, é assim como uma estrada sem fim, é assim como morrer de fome, é assim como o resto de mim, é assim como o mundo no futuro, é assim como cheio de vida e morte, é assim como flores sobre o mundo, é assim como uma frase firme e forte, é assim como o que vai e vem, é assim como um barco, sem leme, sem vela, é assim como todo que se tem, é assim como a primavera. Pessoal, dentro do que já foi, os poemas, tem alguma pergunta? Eu vou convidar nosso aluno Marcos, representando a turma toda, para vir à frente, reclamar o último poema aí. Rosa. Juro que os ventos chamam, vejo quando a água cai, sinto a dor maravilhosa de quem chora, com guitarras e luzes coloridas, juro que o amor existe, e os anjos são azuis, creio que as crianças nascem e o mundo gira. Erga seus olhos ao céu, e dê asas ao anjo que há dentro de ti. Juro que é gostoso voar, ser livre e simples, apenas uma rosa do jardim de Deus. Bem-vindo ao Éden. Eu só queria saber se qual o seu livro que você tem lido muito ultimamente, ou qual que você tem mais gostado de ler. Eu continuo lendo as mesmas coisas. E assim, eu leio um pouco de crônica, porque eu gosto muito, traz a gente um pouco para a realidade, né? Assim, como que as pessoas conseguem, em cima de um fato, né? Transcrever aquilo, narrar aquilo. Eu gosto muito de crônica, eu leio Carlos Herculano, sempre que tem uma crônica nova do Correio atrás, eu adoro. Mas o livro do Danilo, né, o Danilo Arnaldo, ele escreveu Olhos de Concreto, que é uma visão, né, assim, de metrópole. E é um fôlego só, entendeu? O livro tem uma pausa. Então você começou aquilo ali, você fica, sabe, perdido. Então é um livro lindíssimo, né? E o Danilo, ele é serrano, inclusive ele está sempre lançando coisas lá no sei, quem tiver acesso, né? O Danilo é fantástico. E eu acho que esse é o melhor trabalho dele. Então, assim, eu já peguei o livro, já fui até me perder lá, falei, gente, o que está acontecendo? Aí, né, vou de novo tentando finalizar, porque é bem pesado, sabe? É uma literatura muito forte, muito exigente e muito encantadora. Então, assim, e eu leio coisas, né? Eu gosto muito de clássicos, né? Assim, e no mais, eu tenho curiosidade, assim, passou um papel para mim, quer saber o que é, né? Então, e às vezes eu pego trecho, né? E letras de música que eu não topava. Eu acho que é uma fonte, né? E hoje, por exemplo, vocês veem, por exemplo, Marcos, a geração nova, eles
leitura, por exemplo, hoje você tem a edição, sai esse livro e tal, que não tem português. A pessoa lê também. Entendeu? Então isso é muito positivo, isso é muito legal. Né? E nessa questão musical, ninguém pode falar que cantou enganado, que não sabia do que tratava, porque sabia sim. Né? Então eu tenho essa facilidade. Longe do sereno, um sonho que sonhei e que tão mal levei, depois que caí em milhões de pedaços me quebrei. Por que despertar antes do sereno, para abrir os olhos e viver sozinho? O que levou, qual foi a inspiração do título do livro? Isso. Até tô saindo. O título do livro é aquele poema que Marcos leu, né? Vamos dizer que se fosse um álbum, era a faixa título. E a frase dele é o Bem-vindo ao Éden. Então, Bem-vindo ao Éden é uma coisa assim, o que é o Jardim do Éden? Né? A pessoa pode achar, nossa, atirou praios, né? Mas pode ser também o oposto, certo? O jardim em si, ele pode ser bom, ele pode ser um cemitério. Né? A gente fez dentro da peça de Natal, a gente colocou esse ponto de vista. Aquele texto ali, que era uma vez um jardim vazio, ele fala de uma metamorfose. Né? O jardim vazio, aí os seres ficam isolados um do outro, né? Até que vem o vento, né? Sopra o vento, eles estão isolados. E aí sopra um furacão, né? Um furacão brando, e eles despertam. Então, assim, esse livro, ele tem muito essa questão aí, sabe, de ser, né, de ser levado por esse lado. Quando a gente fez a peça de teatro, o cenário era um jardim, né, e, na verdade, o teatro era muito, esses textos mesmos, divididos, cada pessoa entrava e falava uma parte, e a gente montou um diálogo disso, de forma que era uma personagem central conversando com os egos dela. Certo? Então, era uma menina, 2 rapazes e uma terceira menina. Então, assim, ela tinha, na verdade, 2 egos masculinos e um feminino, né? Porque ela já era uma mulher. Então, esse diálogo era um tanto perturbador. Né? Então, essa questão, por que rosa? Porque essa rosa ela simbolizava tanto, né, um branco, aí a salvação, como a condenação. Porque quando, por exemplo, você visita um cemitério, você leva o quê? Você leva flores, né? Você leva rosas. Então tem esse simbolismo. Né? Então essa parte é um pouco, né, chocante no livro, que ela traz isso. Então está tudo muito bonitinho, o jardim está muito bonitinho, né? Mas ele tem esse segundo ponto. Olha eu mais uma vez, Ieda. Eu nasci aqui em Rio Vermelho, né? Fui criado aqui. Eu passei um certo período de tempo lá no Cerro e depois voltei como professor, né? E tive a grata oportunidade de lecionar aqui no Afonso Pena durante um período que a gente via que tinha uma explosão de cultura aqui dentro do Afonso Pena. Né? Você mesmo teve até um grupo de teatro, ou tem, não sei, né? Teve, né? O que está acontecendo hoje? Dá uma palhinha para nós aí, nos fala aí qual é a sua visão, o que esses jovens hoje, né, que estão aqui no Afonso Pena agora, em especial no EJA, o que falta para eles, o que eles para elevar um pouco a cultura em relação aí a teatro, a música, nos diversos ramos aí das artes.
aproveitando a fala do Paulo, Ieda, dar uma palavrinha também de incentivo, né? Nós temos um artista, né? Entre nós, que gosta muito de escrever, né? E se tiver mais alguém aí, né? Que gosta, né? De estar escrevendo, né? Dá uma palavra de incentivo, tá? Obrigada. Então, gente, essa mudança cultural, né, de quando o Paulo voltou até hoje, o que acontece? A gente precisa, primeira coisa, determinação. Só que as pessoas, por exemplo, a gente não produz nada do nada. Você precisa de um guia. Quando você vê alguém fazer, não é imitar, tá? É inspirar. Por exemplo, você gosta de dançar, aí você fica lá e tal, tal. Quando você vai numa apresentação de dança e vê aquele pessoal arrasando, aí você fala assim, gente, eu quero dançar. Então, como é que eu vou fazer para dançar? Eu vou ensaiar, eu vou aprender, eu vou, entendeu? Então, você tem e pensa assim, eu vou dançar com o fulano, entendeu? Tão bem quanto, né? Eu quero aprender isso, tocar. Se você nunca ouviu alguém tocar, você não vai ter o desejo de tocar. Certo? Então, eu acho que faltam que as pessoas que já têm o talento, elas precisam se mostrar. Elas têm obrigação de se mostrar para que as outras não fiquem no escuro. Então, eu cobro muito isso, sabe? A pessoa que tem alguma coisa para mostrar, vai lá e mostra. Sabe? Não está perfeita. Vai lá e mostra sim, porque vai agregar. Certo? Mais pessoas vão chegar, vão cooperar, vão fazer. Eu li os escritos do Marcos. De início, falar mesmo, eu não acreditei que era dele. Eu falei, não, esse é pela idade, poxa, esse menino não produz isso não. Sabe? Então, assim, fiquei super chocada. E o que eu disse para ele? Mostra. Entendeu? Eu vejo, né, um pouco espaço, as pessoas não valorizam. Não tem problema não. Certo? Você tem que se mostrar. Eu, por exemplo, eu me enchi a cara, porque não tinha escritores na minha época. Eu lancei um livro na escola sem saber o que eu estava fazendo. Então foi assim, muito, tá. Aí vamos lançar, o que é lançar? Né? Aí assim, você vai lá, senta na mesa e conversa, então vou fazer. E daí eu vi que isso tinha outras proporções. E que eu não podia ficar só nisso. Porque até então isso foi me concedido. Alguém me deu isso. O Argenis, por exemplo, o livro Rosa, ele colocou na minha mão. Ele pediu, me mande os seus poemas. Eu mandei, ele mandou para a gráfica, ele pegou e pronto. Entendeu? Então ele me deu isso. Para que ele me deu isso? Para eu colocar na caixa? E ele me deu, né, tipo assim, o leva. O leva é qualquer lugar. Né? Leva. Poxa, 98, cara. Eu estou levando isso até hoje. Então, assim, é uma tarefa. Então, eu acho que outra coisa também é abrir espaço para as pessoas. Porque fica muito, fulano faz isso, então fulano dá, só fulano que aparece, certo? Fulano fez uma, olha fulano, você vem aqui e se apresenta. Na próxima vez você traz 2 pessoas. Você consegue trazer mais 2? Só tem eu porque eu sou super. Gente, essa é a maior mentira que tem, tá? Eu sou super, eu vou sozinha, você cai no primeiro buraco que tiver, entendeu? Você não vai em lugar nenhum. Então, assim, eu já trabalhei teatro quando eu comecei, era um grupo adulto, né? E, poxa, mexer com criança, não tenho paciência com criança. Foi a melhor experiência que eu tive. O grupo Eros, teve gente que entrou lá com 7 anos, saiu do ensino médio, fazendo parte do grupo. Então, assim, a gente virou família, né? Então, é experiência. E você não anda sozinho, sabe? Isso é obrigação da gente. Quem tem dom, quem tem qualquer... é escrever, é falar, igual esse rapaz de Rodeirão aí, entendeu? É para usar. Olha, vamos fazer uma sala, deixa eu gravar os textos, vamos ter um encontro na escola, deixa eu gravar aquela abertura, deixa eu fazer...
vai colocando voz em tudo, entendeu? Não, vamos lá, não sei operar equipamento. Tem alguém que sabe, tem alguém que vai saber usar, tem alguém, entendeu? Então é isso, olha, eu gosto de fotografar. Beleza, não, a minha foto saiu ruim, então vamos fazer mais. Menina normalmente quer ser modelo, né? Poxa, vamos procurar um ensaio fotográfico, vamos buscar um fotógrafo, vamos buscar uma moda, uma curiosidade, entendeu? Então eu acho assim que cultura é tudo. É culinária. Poxa, eu aprendi a comida que a minha mãe faz, que a minha avó faz. Vamos fazer um momento na escola, entendeu? Para fazer essa comida. Poxa, isso é legal mostrar, entendeu? Então, assim, eu acho que a cidade está faltando os refletores de cima baterem em quem está embaixo para que essas pessoas, né, possam emergir. E eu vejo o trabalho de hoje, por exemplo, é isso. Né? Quem está aqui está iluminado e pula para cima. Então eu queria saber por que você acha que ele acabou. Bom, o grupo começou em 2000, né? E hoje teria 23 anos. Então as pessoas cresceram, né? Eu acho que o último momento que a gente fez foi 2016, né? Com Linho de tudo. E eu acho que houve uma perda, né? Assim, por exemplo, eu liderei o grupo esse tempo todo, né? E às vezes eu estou com um grupo e eu vejo assim como que eu sou uma pessoa democrática e não apliquei isso ao grupo Eros, né? Paula Fernanda também foi porque era uma ditadura, entendeu? Assim, façam X e não tinha mais ou menos. E todas as apresentações do grupo Eros, todas, foram fantásticas. Não teve nenhuma, essa foi mais ou menos, essa foi fraca. Não teve. E a gente se apresentou no bloquete da rua, no caminhão, na quadra, todos os lugares. Não tinha que ter palco, sabe? Na escada da igreja. Então, assim, vamos fazer teatro? Vamos. E não tinha luz, não tinha equipamento, não tinha sabe? Onde tinha espaço, fomos. O artista vai, hoje o povo está. Então, nós cumprimos isso. E eu acho que esse encerramento foi realmente eu ter me afastado, né? Não está mantendo o grupo mais. Então, o Eros, por exemplo, os Jogos da Primavera, já teve, né, aberturas do grupo Eros fantástica nos Jogos da Primavera. E a gente não fazia 1 minuto, por exemplo. A gente ia fazer jogos, então começou fulano apresentando, veio fulano. Aquilo dava 6 a 10 minutos, 12 minutos. Então, para você estar com 12 minutos de ação, é ensaio demais. E a gente, todos tinham disponibilidade. Todos. E assim, ralava joelho, arrancava cabelo, e ninguém estava nem, entendeu? A gente ensaiava mesmo o tempo todo. E brilhava. E também tinha apoio das famílias, né? E a escola sempre abriu para a gente. Nunca teve, sabe, um problema. Olha, a gente quer mostrar na escola. Vamos lá. Né? E teve essa parceria de escola. E é uma pena, né? O grupo Eros não está aí até hoje. Mas as integrantes, as menininhas do Eros, hoje são doutora Paula, né? Estão todas já, né, formadas e tal e tudo. Então, isso não, infelizmente, chegou até aqui. Inclusive, o nosso secretário, né, de cultura era do grupo Eros, e assim, foi meu aluno e sempre me acompanhou, né, o tempo todo. Então, essa proximidade artística que a gente tem. Mais perguntas? Meu pai lia muito, autodidata. E
junto com ele também, né? Hoje nem tanto, mas eu li questões diversas. Mas ele falava a questão da poesia, ele não tinha muita inclinação para a poesia. E a gente conversava sobre isso e ele falou assim, filho, a questão da poesia é que o poeta, ele escreve a poesia no momento dele, do jeito dele, e a gente faz a interpretação do jeito que a gente quer. Será que o que a gente está interpretando é aquilo de fato que o poeta ou a poetisa quis escrever? Né? A gente debatia muito. E hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui comentando, declamando a poesia da escritora Ieda, e ela está aqui para dizer para nós qual foi a inspiração, o porquê, o que aquilo significa. E isso, estou até arrepiando, isso me gratifica muito, porque assim, eu tenho meu pai como referência de pessoa culta, apesar de ter feito apenas, não ter concluído o ensino médio, o ensino fundamental, né? Mas uma pessoa de referência de sexualidade mesmo, né? De retidão, né? E de inspiração, que eu acho que é para muitas pessoas, né? Que a gente fala essa questão do dar valor às pessoas que o têm, né? E é aquilo que você colocou, é preciso a gente jogar refletores nos talentos que nós temos, né? Ou que estão aparecendo para eles emergir. Era só esse comentário que eu queria colocar, porque meu pai, né, é uma pessoa que me inspira até hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Gente, eu não posso deixar, né, de colocar aqui as questões, vamos falar assim, profissionais, né, de trabalho e tal. Eu estou comemorando esse ano 30 anos de poesia. Então, quer dizer, quando eu fiz o meu primeiro livro, já tem um bom tempo, né? E, assim, até me profissionalizei ao longo do tempo, né? De início, eu não tinha essa noção de que estaria aqui hoje, né? E com 30 anos. Então, isso é bem sério. E hoje, por exemplo, quando a gente fala de Rio Vermelho, eu não sei, talvez vocês professores, né? Um professor de português que trabalhou aqui, o Marcos Marcelo, ele é da cidade de Corinto. E lá eles têm uma academia corintiana de letras. A Academia de Letras, ela tem a missão, né, de impulsionar, né, escritores, incentivar a leitura, essas coisas. E eu acabei conhecendo essa equipe, né, amei demais, e eu fui convidada a fazer parte, né, dessa equipe. Só que eu não podia ser acadêmica, né, porque eu não resido lá. Então, eu fiquei só a ser correspondente. Ou seja, tudo que a academia faz, eu tenho ciência e posso participar. Né? Eu não tenho uma cadeira. O que é uma cadeira? Uma cadeira da academia é um espaço, né, reservado para a pessoa X. Mas, independente da pessoa que senta na cadeira, o que vale é quem é representado na cadeira. Esse representante é o patrono. Então, nós temos aqui em vermelho 6 cadeiras na Academia de Letras. Nós temos 6 membros, né? E temos 6 patronos. Quem são esses patronos? São pessoas que fizeram alguma coisa, né, pela cidade, na cultura, na arte, né, qual era o que for. Eu fui a primeira acadêmica a tomar posse, e o meu patrono, ele se chama Antônio Luiz. Às vezes vocês passam na rua ali perto da biblioteca, é Rua Ciro Gonçalves de Brito, todo mundo já ouviu esse nome, né? Então, o Aloísio foi filho, né, do Ciro Gonçalves de Brito. E ele presenteou o Vermelho com um livro maravilhoso, que chama Era Uma Vez. E esse livro é um livro de memória. O que é um livro de memória? É onde a pessoa escreve fatos que ela presenciou, que ela viveu. E, particularmente, o livro do Aloísio é
divertidíssimo. Eu rio muito mais porque falo muitas vezes da minha família, deve ter alguma coisa da sua, né, Maria? Então, assim, de pessoas que a gente conheceu. Né? Então, você pega situações que tal pessoa está narrada naquele livro, está muito engraçado. E onde que eu estou querendo chegar com isso? A academia, ela existe. Né? Sábado, nós tivemos um evento que foi a sagração da acadêmica Lília. O patrono dela é o padre Raimundo Antônio de Lisboa. Nós já ouvimos falar tudo do padre, principalmente rigor. Padre Raimundo rigoroso. Padre Raimundo, isso, né? Pegava pesado com todo mundo. Então, ela fez a elegia. O que é elegia? É quando a pessoa levanta informações sobre a vida da pessoa. Né? Onde que ele estudou, data de nascimento, filiação, e ela apresentou isso no sábado. Então, assim, foi muito lindo. E é muito importante a gente saber sobre pessoas, né? Conhecer pessoas. A maior riqueza que a gente tem no mundo são pessoas. Tá? Independente de ter alguma coisa escrita sobre ela, não. Se não tiver, a gente escreve. Né? Mas conhecer pessoas é a coisa mais importante da vida. Então, assim, quando a gente pode, né, chegar em algum lugar e saber sobre pessoas, essa academia, por exemplo, ela tem que manter viva, né, essas memórias. E ela tem que chegar junto com vocês. Ela tem que unir o passado ao presente para a gente construir o futuro. Então, é importante que vocês conheçam, né, é importante que vocês saibam quem faz parte, como é que funciona, porque é uma instituição, né, muito importante na nossa cidade. E seria feio, por exemplo, alguém chegar, olha, o que tem Rio Vermelho de Cultura? Não tem nada. Né? Poxa, a gente tem uma academia de letras. E isso, né, é muito legal. E eu me orgulho muito de fazer parte, né, e fazer a minha parte também. Inclusive, Paulo Vinícius, né, o pai do Paulo foi colega de escola do Antônio Luiz. E o nome dele é citado no livro, que ele faz a chamada, né, dos colegas, que como a professora fazia, só que ele coloca lá Paulo de Dutim, né? E a gente tem essa característica também, né, da nossa terra, da nossa cultura, a gente não tem sobrenome, é fulano de fulano, né? É Magda de Zé Dutim. Então, essa propriedade, né, de fulano é de fulano, a gente ainda conserva muito isso, né? Estamos mudando agora que a gente está colocando o nosso sobrenome à frente da gente. Então, eu convido vocês, né, assim, para conhecerem os valores da nossa cidade, os valores que essa escola pode estar, assim, facilitando, agregando a vocês, e principalmente o valor de cada um. Né? Vai para casa, olha no espelho e fala assim, gente, onde é que está minha chavezinha de ligar e desligar? O que eu vou fazer? Entendeu? Pergunta isso, você pode morrer de susto com a resposta, viu? Mas assim, com o tempo você vai, né, analisar e vai ver que não é assim tão difícil. Né? Então, o que eu desejo é que cada um descubra, né, o seu talento. Ah, eu quero 20 escritores aqui, vocês serão formados em... Não, certo? Cada um tem o seu. Então, eu espero que vocês valorizem esse talento. Primeiro, vocês voltaram para a escola. Gente, o voltar para a escola é abrir todas as portas, certo? A decisão que vocês tomaram já vai levar vocês muitos degraus acima. Então, assim, é hora de tocar para frente. Né? Olha, estou estudando, estou concluindo, para onde que eu vou? Né? Então, busquem esses dons, esses talentos, e seja lá o que for. Né? Vamos encarar e vamos fazer, porque não tem nada que é menor que o outro. Tá? Olha, o talento de fulano não é. Entendeu? O talento é igual. Agora, o seu trabalho é que vai fazer a diferença. Essa sua descoberta e encarar. Né? Olha, eu quero ser isso e eu estou partindo para cima. Né? E está muito certo, gente. E outra coisa, não tem medo de nada, não existe medo. Tá?
Então, assim, cortem essa palavra do dicionário. Aí me dá um medo, gente, isso é mentira. Não existe medo. Então, assim, você não deve, de maneira nenhuma, considerar medo de nada. Tá? Aí tem um abismo na frente, pula para mim, então você vai. Nossa, então vai vir um vento, vai me levar. Vai levar para onde? Entendeu? Lá para o braço, vai, para onde você vai? Então, assim, esquece medo. Entendeu? É uma mentira que pegaram para vocês. Tá bom? E boa sorte, sucesso para todo mundo. Eu quero também, quando vocês estiverem, né, mostrando os talentos, eu quero assistir e bater palma para vocês com muito orgulho. Ieda, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade. Esperamos que tenhamos mais noites assim. Eu vou finalizar aqui com uma parte de um dos poemas, Cavalgue até chegar ao outro lado. Não importa se há sol ou lua, há o céu acima de você, esteja onde estiver. Ieda de Miranda Campos. Para vocês, tá, gente? A EJA, né, que essa mensagem se estenda ao longo da vida de vocês. Ieda, muito obrigado, né? Estou lisonjeado com a sua presença na escola hoje. Nós estamos todo dia, né, falando que o conhecimento ele é construído, né? Em vários momentos nós procuramos motivar os nossos alunos e também parabenizá-los, né, por estar voltando, né, retornando aos estudos. E quando você falou aqui que a gente precisa de uma luz para iluminar as outras, né? Não tem nada mais motivacional na vida de uma pessoa do que ver a outra fazendo o que gosta com amor, com empenho, com carinho, né? Não tem nada que motive mais as outras pessoas do que quando vê alguém motivado fazendo o que gosta, né? Então eu acho que mais do que um sarau literário, esse foi um momento motivacional, né? Não só para os alunos, mas para mim como profissional, né, como professor, foi um momento muito motivacional. Eu só gostaria de parabenizar e meu muito obrigado mesmo. E aproveitando esse momento, né, eu gostaria também de estar agradecendo a Maria José, a Luziana, pedir a presença delas, né, que estão aqui durante todas as nossas noites, deixando as nossas noites um pouco mais gostosas, né? Assim vamos dizer, com seu talento, né? Com seu momento, né? Nosso muito obrigado a elas que estão aqui sempre nos acolhendo da melhor maneira. Aí eu gostaria de pedir todo mundo, né? Gostaria de pedir também, Ieda, que você viesse à frente, né? E que todos se levantassem para a gente culminar esse nosso momento, né? Esse sarau literário, esse momento motivacional que nós estamos tendo, né? Gostaria de pedir uma salva de palmas para esse momento, né? Pessoal, agora nós iremos ter um lanche, né? E depois do lanche, nós iremos ter a culminância do projeto de música, né? Aí eu gostaria de convidar a Ieda também, que continuasse, né? Todos para esse momento,